Nos últimos anos, os fundos de ações da Guepardo são um dos que mais se destacam no mercado, com o gestor Otávio Magalhães à frente das escolhas da gestora. Então hoje a gente vai ver aqui onde o fundo Guepardo está investindo na bolsa, nas ações, e vamos ver se eles de fato têm boas empresas. Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui no fundo da Guepardo, né? Que eu vou considerar o fundo Master FIA, ou seja, o fundo principal da gestora, né? O que guia meio que a decisão dos outros fundos também, que aqui é onde eles vão ter as ações que eles acreditam serem as melhores, né? Então aqui, de fato, como eu falei, nos últimos anos a Guepardo é uma das gestoras que mais tem se destacado e que também mais ganhou investimento, né, dos investidores, porque teve retornos acima da média. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, o fundo Master da Guepardo rendeu 162%, contra 50% do CDI, então rendeu mais de 3 vezes o que o CDI rendeu, e em comparação ao Ibovespa, então o Ibovespa, se a gente pegar nos últimos 5 anos, claro, teve aqui em 2019 um rally, mas foi aqui na casa dos 20%, então rendeu aí 8 vezes o que o índice Ibovespa rendeu. Então, de fato, é um resultado bem impressionante. E, né, o gestor aqui, como eu falei, é o Otávio Magalhães, que é também um dos caras que tem ganhado mais destaque aqui no mercado brasileiro. E ele também é aprendiz aí do Luiz Alves, né? O Luiz Alves, que é um dos maiores investidores do Brasil, é primo do pai dele, então ele quando cresceu pôde ter muitos aprendizados com o Luiz Alves, que com certeza influenciou no fato dele ser um gestor fora da curva. Então eu entrei aqui na central de sistemas da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que lá a gente consegue ver a posição dos fundos de investimentos com um delay de 6 meses. Então aqui essas ações que eu vou falar, elas são referentes aqui a março de 2024. Então essa não é a posição que a Guepardo tem obrigatoriamente hoje, aqui em outubro, novembro já, né? Hoje é dia 31, mas enfim. Tem um delay de 6 meses, então a gente, quando vai ver as ações que o fundo tem esse delay, mas também como a Guepardo é um fundo aí com foco no longo prazo, as posições não devem ter mudado muito não, talvez só que a porcentagem do patrimônio do fundo investido nessas empresas. Mas bem, a gente pode ver aqui que a primeira empresa investida, né, a que tem a maior participação do fundo, é a Klabin, com quase 18% do patrimônio líquido do fundo, como a gente pode ver aqui. A Klabin é uma empresa, né, que acho que muitos de vocês conhecem, é uma das empresas que domina o mercado da produção de celulose aqui no Brasil, né, principalmente para embalagens de papelão, que vem se tornando uma área que vem ganhando destaque dentro da empresa. Junto da Suzano, a Klabin domina o mercado de celulose do Brasil, o mercado de celulose aqui no Brasil, que tem vantagens competitivas geográficas em comparação aos internacionais, porque aqui o eucalipto se desenvolve muito mais rápido do que lá fora. Então aqui no Brasil a gente tem essa vantagem que as empresas daqui, tanto a Klabin quanto a Suzano, como a Irani, que também é outra empresa, conseguem produzir a celulose muito mais rápido que lá fora. Então isso é uma bela vantagem para as empresas brasileiras. A Klabin consegue entregar um indicador ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, pegar aqui a capacidade de gerar lucro líquido, lucro dos acionistas, né, sobre o patrimônio líquido. Eles têm uma ótima rentabilidade de 17%. Assim, a empresa tem um endividamento alto, mas também nada que assusta, que é uma empresa aí que tem um tamanho muito grande, então tem uma capacidade de gerar caixa também considerável, né? Então, tipo, é uma empresa que justifica de certa forma ter dívidas altas. Aqui sempre, como eu disse, é característico da empresa. A gente pega aqui desde 2009, a empresa opera com endividamento alto, mas que é algo que a empresa já consegue operar, uma característica dela. Então, assim, por ter boas rentabilidades, são empresa que domina o setor, está bem posicionada para pegar o crescimento, principalmente desse segmento de embalagens voltadas para o e-commerce. A Klabin é uma empresa bem interessante. Eu, Matheus, não gosto do setor de celulose, mas é uma bela empresa, isso é inegável. Então, Otávio Magalhães, claro, né, ele é um exímio investidor. Quem sou eu para dizer que ele está tomando decisões ruins? Então, é uma empresa que é bem interessante. A segunda maior posição aqui é a Vulcabras, uma empresa que eu tenho as ações desde 2021, uma empresa que eu gosto muito, também assim como o Otávio. Inclusive, um dos grandes acionistas da Vulcabras é o fundo Guepardo. Deixa eu ver se aparece aqui no Status Invest. Acho que vai aparecer sim. Não, esse aqui não é. Aparece aqui, ó, Guepardo Investimentos.
eles têm 10% das ações da Vulcabras. Então, como a Vulcabras não é uma empresa tão grande assim, eles são um acionista relevante na Vulcabras. No fundo, ele tem mais de 10% investido nas ações da Vulcabras, né? 10% do dinheiro do fundo, acho que está uns 14%, é isso? É exatamente, 14% investido em ações da Vulcabras, que é uma empresa que produz calçados esportivos. Então, marcas como Olímpicos, Mizuno e Under Armour são produzidas pela Vulcabras. A Vulcabras, nos últimos anos, a ação teve uma alta bem considerável. A gente pega aqui nos últimos 5 anos, é aqui da pandemia, aqui, ó, sei lá, de 2021 aqui, vamos desconsiderar esse efeito aqui, 2021 para cá foi mais de 150% de alta. Quem tem de 2020, então, uma alta aí de quase 400%. Que a empresa passou por um período de reestruturação. Antes era uma empresa que já tinha o controle da família da Grendene. Então, se a gente voltar lá embaixo, as maiores empresas do setor de calçados esportivos em si, hoje é a Vulcabras, que de 2021 para cá teve o foco no esporte. Antes a Vulcabras produzia botas de EVA, produzia também da marca Azaleia, que hoje se chama só Vulcabras, assim, no mercado, a empresa. A Azaleia era uma marca de calçados femininos. Então, em 2021 teve uma troca de ativos envolvendo tanto a Grendene, que a família também tem uma participação grande na Vulcabras, né? O CEO é o Pedro Bartelli. Aqui o CEO é o Pedro Bartelli, que ele possui mais de 50% das ações, que essa Gold Negócios, essa Giampega, são do Pedro Bartelli. Então ele tem a maioria das ações, é a família Bartelli e a família Grendene, né? São a mesma família. Então teve uma troca entre a Vulcabras, a Grendene e a Alpargatas, que a Vulcabras pegou a Mizuno da Alpargatas. Então ficou focado em produzir calçados esportivos. E isso trouxe ótimas vantagens para a empresa, que a empresa conseguiu ter uma eficiência maior na fábrica, focando só nos calçados de esporte, que resultou num aumento de margem. Aqui desde 2021 a empresa consegue manter aqui margens líquidas acima de 15%. E também resultou aqui no aumento dos indicadores de rentabilidade, né? A empresa tem aqui um ROIC de mais de 20%, que é assim, um indicador sensacional. Significa que a empresa tem um poder de rentabilizar a sua operação em cima ali do capital investido nela. Tem uma potencialidade de rentabilidade muito alta. Então esse ROIC de 20% é um ótimo indicador de rentabilidade. E o melhor de tudo, a empresa opera sem dívida líquida, ou seja, eles têm mais caixa do que dívida bruta. Então é um negócio aí que não precisa de um endividamento tão alto para conseguir ficar operando. Então, para mim, Matheus, eu acho uma empresa sensacional, uma das melhores empresas da Bolsa. E o Otávio, obviamente, compartilha do mesmo pensamento, né? Então, ele também, o fundo, uma das grandes causas da grande alta recentemente foi a alta das ações da Vulcabras. Indo agora para posições menores, ele tem aqui a Ultrapar com 10% da carteira. A Ultrapar aí, que é uma empresa que atua, é uma holding, na verdade, então tem aí a Ultragás, que é de gás de cozinha, você deve conhecer. Tem a Hidrovias do Brasil, que é uma empresa de logística focada aí no setor, no módulo de hidrovias, né? Como o próprio já disse, estão aí no módulo aquático, que eu posso dizer. Enfim, faz transporte via com foco no módulo hidroviário, eu acho que é assim que fala mesmo. Além disso, também eles têm a rede de postos Ipiranga, quase que não sai. Então é uma empresa que é bem posicionada aí, é uma empresa muito grande, né? Se a gente pegar aqui o balanço, vocês podem ver primeiro pelo valor de mercado, que é uma empresa já que vale 23 bilhões de reais. Aqui a receita dela hoje está na casa dos 126 bi. Então é uma empresa que a receita não teve um crescimento absurdo aí nesses últimos anos, uma empresa que se mantém constante, e o lucro que ela vem conseguindo cada ano aqui a crescer. Então, de 2022 para 2023, o lucro saiu de 1,8 bi para 2,4 bi. Aqui em 2021 foi 800 milhões. Então, é uma empresa que vem conseguindo ganhar margem, mas não vai ser nenhum crescimento exponencial ou algo do tipo. Pelo menos eu, Matheus, enxergo isso na Ultrapar. Mas é uma boa empresa que está bem posicionada e tem um portfólio interessante dentro dela, empresas investidas. E assim como as outras empresas, né, o Otávio, ele em média busca aqui investir em empresas que conseguem ter boas rentabilidades. E isso a Ultrapar tem também aqui com o ROI, né, o retorno sobre patrimônio líquido de mais de 19%. Além disso, temos a Allos, que eu até esqueci de abrir aqui no Status Invest, vacilei. Mas a Allos é uma empresa que eu já falei aqui em outro vídeo, inclusive, da Allos e da Vulcabras, já falei também, vou deixar os vídeos aqui nos cards que eu já falei. A Allos, que é uma empresa que foi um fruto da fusão da Aliança Sonae com a BR Malls. Então é uma empresa aí que atua no setor de shoppings, né?
é uma empresa que não tem dívida, então literalmente eles operam com zero dívida. É o maior player de shoppings no Brasil, então eles têm uma gama de ativos ótimos shoppings espalhados ao redor do Brasil. Claro, o setor de shoppings, ele por natureza tende a ter aqui rentabilidades não tão altas, afinal você está falando de imóveis e tudo mais. Porém, é um negócio que tem uma margem líquida muito alta, né? Então um negócio ali que tem poucos custos operacionais, de fato você está gerindo o shopping. Então você é uma empresa aí que tem altas margens e tem uma dívida ali, não tem dívida, né? Então é uma empresa que tem uma capacidade muito grande de gerar caixa, né? Então, depois da fusão da BR Malls, ainda então é uma empresa que está com ótimos ativos. Então, é uma bela empresa também, apesar de não ter rentabilidades altas, mas é uma característica, né, de você ter imóveis que valem muito dinheiro. Um imóvel ele não vai ser tão rentável quanto você ter uma operação ali, uma fábrica ou algo do tipo. Então, é normal, mas uma empresa que não opera com dívida e que tem ótimas margens, né, por tabela, tende a ter uma bela geração de caixa. Então, também é uma empresa muito interessante, que o Otávio gosta muito e vem falando bastante de podcasts. Que ele tem posição no Itaú também, que eu não preciso nem falar, né? O maior banco do Brasil, é uma empresa que gera lucro há anos, paga ótimos dividendos, tem também ótimas rentabilidades sobre o patrimônio líquido, né? O ROI, que é um indicador que a gente mensura a rentabilidade do banco, então não preciso nem comentar que todo mundo que conhece o Itaú sabe da capacidade deles de gerar cada vez mais lucro e também de pagar dividendos aos acionistas. Grupo Mateus, outra ação que eu já falei aqui também, é uma empresa que dentro do setor de varejo alimentício, na minha opinião, é a melhor posicionada, então vem conseguindo crescer muito lá no Nordeste, cada vez mais ganhando relevância nos estados que eles já estão e expandindo a operação para os estados mais ao sul do Nordeste. Então vem chegando forte no Pernambuco, começa a operação na Paraíba também, uma empresa que de fato que domina principalmente aquela parte ali do Maranhão, do Piauí, é uma empresa que tem uma operação muito forte. Aí mais no norte também tem a operação no Pará, então uma companhia que é bem posicionada dentro do mercado. Obviamente, né, o setor de varejo alimentício opera com margens baixas, mas eles conseguem operar aqui com pouca dívida, então dívida líquida sobre EBITDA de 1,1 vezes, que é bem tranquilo, e por ser uma empresa aí que, como mostra que nos últimos anos cresceu absurdamente a receita, cresceu em média a receita 30% ao ano, a cada ano dos últimos 5, e por estar continuando com esse plano de expansão de loja, é uma empresa que tende a trazer um crescimento também muito interessante para os seus acionistas. Fleury também é outra empresa que está bem posicionada para aquela questão da Silver Economy, né? Ou seja, a economia aí dos idosos, né? De você aproveitar a tendência de envelhecimento da população. A Fleury é a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil. Ela atua aí no setor de medicina diagnóstica, não precisa nem falar o que é, né? Ali você fazer o exame e tudo mais. Essa dinâmica, ou seja, tem laboratórios. Recentemente teve a fusão com a Hermes Pardini, que era outro player muito grande também do setor de medicina diagnóstica. Então hoje, de fato, a Fleury se consolidou como um dos melhores players do setor de saúde, né? De healthcare aqui do Brasil. Diferente das outras empresas, ela já tem uma rentabilidade um pouco mais baixa, mas é como também eu falei, uma tese mais de crescimento, né, de surfar a tendência no envelhecimento da população. É uma empresa aí que está muito bem posicionada no mercado. Outra coisa que também diminui essa rentabilidade é o fato da Fleury atuar fazendo aquisições. Então, como eles compram muitas empresas, o valor dessas compras cai no balanço patrimonial delas com uma coisa que a gente chama de ágio, ou seja, um valor que você paga acima do valor contábil das empresas, e acaba que isso no balanço aumenta muito seu patrimônio líquido e diminui esse indicador de rentabilidade, mas a companhia consegue manter aqui uma margem líquida aceitável de 8%, não opera com dívidas altas também, então é uma empresa que está muito bem posicionada para aproveitar esse crescimento do envelhecimento da população e surfar e ter uma ótima lucratividade com isso. Eu também aqui tenho várias outras empresas que são interessantes, como a Vamos, que é da holding JHSL, aí de aluguel de caminhões e tudo mais, Gerdau, Rumo, mas eu vou acabar não falando delas tão detalhadamente aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, enfim, não preciso nem falar, né? Sou eu, perto do Otávio Magalhães, para falar que ele investe em empresas ruins, mas assim, eu, Matheus, enxergo ótimas empresas aqui investidas por ele. Eu, na minha carteira física, não investiria em algumas, porque não enxergo um crescimento tão
tão grande em algumas, como eu falei, por exemplo, da Ultrapar e tudo mais, mas ele está posicionado em ótimas empresas, não à toa. O track record dele, né, a rentabilidade do fundo dele, prova que ele escolheu ações muito bem nos últimos anos, bateu aí 8 vezes o índice Bovespa, então é um fundo interessante que você pode estudar e investir, ou então se você quer se inspirar na escolha dele de ações, lembre-se que você não é o Otávio Magalhães, então estude muito as empresas antes de investir, porque você não vai tomar as decisões de investir ou não que nem ele. Vou ficando por aqui, um forte abraço, deixa o seu like nesse vídeo e até o próximo. Valeu!